Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês nessa nossa terceira aula desse nosso curso direcionado para os ginecos no dia a dia do consultório. Uma boa noite e hoje nós temos mais duas perguntas nesse novo esquema desse novo curso, que a gente faz a pergunta e a gente traz dois amigos e professores aqui para apresentar sobre o tema, né, dos anjos. Boa noite, gente. Obrigado por estar aqui conosco novamente. Só não repare na minha voz, eu fui para balada e voltei assim toda afônica. Mas eu tô bem, entendeu, gente? Desculpa a brincadeira, é mais para descontrair. Adriana, obrigado por estar junto. André e Osmar. A Adriana vai apresentar os nossos colegas e a gente vai transcorrendo aí de assuntos tão importantes. Quantas dúvidas para que a gente possa saber pedir o exame correto, né, Adriana? Como pedir, quando fazer. Isso mesmo, né, dos anjos. A gente hoje trouxe dois queridos amigos aqui, eles são médicos colposcopistas aqui da ASA, e eu vou a gente apresentar um de cada vez, né? Então, a gente tem a Andrea e a gente tem o Osmar. Quem vai começar a nossa apresentação de hoje vai ser o Osmar. O Osmar Neto, ele é médico colposcopista, como eu falei, ele está na Escola Paulista de Medicina, ele é do setor de oncologia ginecológica, fez mestrado e está terminando o doutorado. Então, ele tem uma ampla, um amplo conhecimento nessa área de PTGI, que ele milita também, e ele vai falar para a gente de um assunto importante, que é o seguinte: quando e como a gente vai rastrear para clamídia, gonorreia e micoplasmas. A gente sabe o quê? Tem gente que faz, a gente tem o nosso envelope, né, do consultório, todo mundo pega e faz aquele X em tudo. Tchum, 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 tchum. Então, assim, é para fazer esse X em tudo, né? E outra coisa, qual é o lugar certo para colher esses bichos, né? A gente colhe na urina, na vagina, no colo, como que é? Então, por isso a gente pediu para o Osmar colocar isso. Eu agradeço de antemão você estar aqui com a gente, Osmar, ter gasto seu tempo para preparar essa brilhante apresentação, que eu já estou falando de antemão, porque eu sei que vai ser maravilhosa, que a gente já teve aqui junto antes. Então, eu queria te convidar para você já começar a sua explanação. Pessoal de casa, do trabalho, sei lá onde todos estejam, vamos mandando já as perguntas no chat, e aí depois a gente vai ter um tempinho de discussão para passar depois para o tema da Andrea, que é um tema extremamente importante também, né? Sumar, a palavra é com você. Obrigado, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né? Primeiro porque eu acho que estamos todos entre amigos, a gente compartilha aí dessa batalha de maneira geral na medicina, para tentar fazer uma medicina de qualidade. E agradeço a oportunidade de ter sido me dado esse tema, porque eu fui reestudar. A gente acaba entrando na rotina de trabalho e não tem tempo de sentar para ler. E eu me surpreendi com quanta coisa nova tem surgido em relação a esse tema e em relação a essa pergunta que foi feita e que a gente está aqui para responder. Então, eu trouxe algumas evidências mais atuais em relação ao assunto, para a gente poder se atualizar e, como diz a doutora dos Anjos, oferecer o melhor para os nossos pacientes, não o mecânico, né? Pegar o bloco lá e colocar um xizinho, tá? Eu vou tentar compartilhar minha tela, vamos ver se eu consigo com sucesso. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Agora sim, deu certinho, pode ir tranquilo. Então, eu vou começar, né? Primeiro, vamos entender o tamanho do problema, né? Segundo a OMS, em 2016, quase 377 milhões de pessoas com idade entre 15 e 49 anos conviviam com alguma IST, sendo quase 130 milhões clamídia, despontando aí como primeiro lugar, e quase 90 milhões a gonorreia, seguido para sífilis. O Brasil, essas doenças, a clamídia, o micoplasma, a gonorreia, não são doenças de notificação compulsória. Então, a gente tem uma lacuna muito grande em termos de dados epidemiológicos. Os Estados Unidos, e essas doenças são de notificação compulsória e são sobre vigilância do CDC. Então, em 2019,
mais de 2,5 milhões de pessoas adquiriram alguma EST. A americana adora monetarizar, né, dar preço nas coisas, e eles estimam quase 1 bilhão de gastos só em gonorreia, clamídia e sífilis. O último levantamento em 2018, nos Estados Unidos, chegou nesse dado de que cada um adulto dentre 5 conviviam com alguma IST. No Brasil, nós temos apenas dados que vêm de trabalhos de casuísticas pequenas ou pouco limitadas. O dado mais amplo que nós temos é da Pesquisa Nacional de Saúde, que ela foi colocada junto na PNAD do IBGE, que é uma pesquisa que acontece periodicamente. Mas não é um diagnóstico relatado, não é um inquérito médico, né? São perguntas, a pessoa responde. Então, estima-se que no ano de 2019, 1 milhão de pessoas referiram ter alguma IST, 0,6% da nossa população. Existe um trabalho interessante na cidade de São Paulo de 2016, que apontou que 6% dos indivíduos que iniciaram atividade sexual declararam ter alguma IST. E aí tem outras casuísticas que são de maternidades públicas, de população vivendo com HIV, né? E esse dado brasileiro está um pouco acima em relação aos nossos vizinhos da América Latina. Bom, para a gente iniciar o assunto, clamídia, gonorreia e micoplasma são grandes desafios porque de 70% a 80% dos casos são assintomáticos, tá? Quando a paciente, ou o homem ou a mulher, tem sintomas, eles são sintomas ou de cervicite, né? E aí o Ministério da Saúde, existe um protocolo, a gente trata sindromicamente para gonorreia e para clamídia. Quando a paciente não tem a cervicite clássica, ela tem sintomas que são muito frustros e que podem ser confundidos até com uma vaginose, uma vulvovaginite de maneira geral, que é o corrimento, o sangramento pós-coito ou intermenstrual, uma dispareunia, uma disúria, uma polaciúria e às vezes uma dor pélvica. Então, são todos sintomas inespecíficos. Então, a gente tem a combinação ruim, né? Muitas pessoas assintomáticas e os poucos sintomas que tem são inespecíficos. Só que se a gente perde a oportunidade de tratar, essas doenças causam sequelas devastadoras, como doença pélvica, inflamatória pélvica, infertilidade, gestação ectópica, às vezes algum problema de perihepatite, tá? Então, a resposta da pergunta desse nosso papo está respondido aí. O teste de rastreio é fundamental. Por definição, o teste de rastreio é um teste diagnóstico que a gente oferece para uma população para fazer um diagnóstico de um agravo numa fase assintomática ou pré-clínica, né? Então, a gente tem aqui o ideal, né? Então, eu, particularmente, quando recebia lá no consultório, né, para fazer colposcopia, aquele mundaréu de secreção, falava, nossa, as pessoas não estão pensando muito. Mas eu acho que elas também não pensam muito, mas talvez o rastreamento dessa população seja a melhor maneira de a gente evitar essas sequelas graves, tá? Vou falar um pouquinho da gonorreia. A gonorreia nos Estados Unidos, a gente vê entre 2015 e 2019 uma curva em ascensão franca, né? Um aumento de 60% entre homens e de 45% entre as mulheres. A gonorreia, ela é um dipococo gram-negativo, pode ser intra e extracelular, a fotinho está aqui na cantinho do slide. As infecções urogenitais nas mulheres, na sua maioria, são assintomáticas, ela é uma causa de doença inflamatória pélvica e existe a forma disseminada da gonorreia, né? Geralmente essa forma, ela vem numa tríade aí, né? Entre uma artrite, né? Uma tenosinusite, dermatite com lesões na pele e uma poliartralgia. É uma questão clássica de quem faz prova de residência, como estou em contato com os alunos, eles sempre perguntam, e sempre tem uma questão dessa de forma disseminada de gonorreia, tá? O diagnóstico mais sensível e mais específico está pelos testes de amplificação de ácido nucleico, tá? Parece um nome difícil, mas são testes que recuperam sequências de ácidos nucleicos, ou seja, de material genético desse micro-organismo. O nosso mais comum é a PCR, a reação em cadeia de polimerase. Existe a amplificação mediada por transcrição, enfim, e outros métodos. Mas, de maneira geral, na nossa prática clínica, é o bom e velho PCR, tá? Da onde eu vou coletar isso? Se a gente tem uma desconfiança, a gente está rastreando para infecção genital, eu vou fazer da
secreção genital, tá? Da secreção vaginal. E aí você pode fazer um esfregaço vaginal simples, não precisa ser necessariamente endocervical, ou naquela população que tem dificuldade para fazer exame ginecológico, autoesfregaço, tá? Existe a possibilidade de você fazer o PCR na urina de primeira coleta. Então você colhe 20 a 30 ml do jato inicial e faz o PCR desse material, tá? Para formas não genitais, como faríngea e retal, o PCR e os NAT são preferenciais. De 6 a 50% das mulheres podem fazer infecções gonocócicas fora do sítio genital, tá? E aí, isso pode nos fazer pensar num quadro de resistência microbiana, mesmo tratando a paciente. Ela fez uma forma disseminada e isso pode nos dizer que talvez esse tratamento não tenha dado certo ou tenha encontrado uma resistência microbiana. Nesses casos, se tem a possibilidade de fazer cultura, mas mesmo a cultura em meio específico para gonorreia tem uma sensibilidade menor do que os testes de ácidos nucleicos. Tá joia? A coloração de GRAM está caindo cada vez mais em desuso, ela é indicada especialmente para pessoas, para homens que têm uretrite, descarga uretral, e aí você faz o esfregaço daquela secreção e faz a coloração pelo método de GRAM, tá? Agora, ela não é adequada como método de rastreio para alguém assintomático, como é o nosso caso aqui, tá? O protocolo brasileiro recomenda como tratamento o ceftriaxone em dose única com 1 grama de azitromicina. Os Estados Unidos vem enfrentando, acho que o mundo, né, uma onda de resistência antimicrobiana voraz, que está gerando essas superbactérias. A gonorreia é uma bactéria que está em processo de resistência aos maioria dos antimicrobianos que se utilizou até hoje. Então, já a azitromicina, pelo protocolo do CDC, foi retirada do tratamento, tá? Nos intolerantes à cefalosporina, há a possibilidade, pelo CDC americano, de gentamicina em dose única com a azitromicina. A maioria dos pacientes com hipersensibilidade à penicilina, alergia à penicilina, tolera bem o ceftriaxone, tá? E para infecções extragenitais, de maneira geral, se recomenda o ceftriaxone também, tá? O outro dado importante que para nós aqui do consultório seja importante ressaltar que todos os parceiros sexuais, nos 60 dias anteriores ao diagnóstico, devem ser comunicados e devem ser tratados presuntivamente. Não precisa de fazer uma testagem para tratar, tá? A resistência antimicrobiana é uma preocupação crescente. A gente pensa em resistência quando os sintomas não melhoram, quando a paciente faz uma forma extragenital, tá? Lembrar que a resistência tem que se pensar quando não há melhora, mas tem que se pensar num outro micro-organismo que está fazendo ali uma co-infecção, tá? Então, geralmente, a gente começa a pensar em falha do tratamento quando 3 a 5 dias após o tratamento, a paciente persiste com os sintomas, mesmo mantendo a abstinência sexual, tá? Se comprova laboratorialmente essa não cura ou essa falha de tratamento, quando a cultura é positiva depois de 72 horas do tratamento, ou quando o teste de ácido nucleico, o PCR no nosso caso, for positivo pelo menos 7 dias após o tratamento, tá? Segundo dados do CDC, já existe 35% de resistência à ciprofloxacina, 5% de ácitro e 0,5% de cefalosporina, tá? Então, a gente vê uma epidemia de resistência a quinolonas de maneira geral na população, né? Então, a gente vê isso no tratamento de infecção urinária nossa básica, né? E a gente vê isso também agora para esses germes que a gente está discutindo aqui, tá? Vou falar um pouquinho da clamídia. A clamídia é a IST mais comum nos Estados Unidos, digo que até pode ser no mundo, tá? Ela é um micro-organismo que precisa do meio intracelular para se desenvolver. Então, aí tem a imagem aí da clamídia se reproduzindo dentro de uma célula. Ela tem 2 formas de apresentação do micro-organismo. O retículo, um corpúsculo reticular e um corpúsculo elementar. O corpúsculo elementar é como se fosse uma forma de esporo para fungo, de uma maneira grosseira. Ele não se reproduz sozinho. Ele, ao infectar uma célula, ele se transmuta para retículo elementar e aí ele consegue se reproduzir, se transforma novamente para a forma infectante, que é a reticular, e aí quando essa célula sofre lise, ele acaba infectando, caindo no meio e infectando. Existem vários sorotipos.
O sorotipo do D ao K são os que causam mais infecção urogenital. Os sorotipos A a C, o tracoma, que é aquela lesão ocular típica da clamídia. E os sorotipos L1 a L3, o famoso linfogranuloma venéreo. Tá? Entre 2015 e 2019, um aumento brutal também de clamídia entre homens e mulheres entre 15 e 24 anos. E a maior faixa etária, a faixa etária que tem maior incidência é entre os 20 e 24. Lembrando que a clamídia também tem uma alta taxa de infecção sem produzir sintomas, tá? Então, aí o teste de rastreamento se torna mais importante ainda, tá? Então, as manifestações clínicas, quando existentes, são uretrite, cervicite, doença inflamatória pélvica. Quando existe infecção retal, proctite, ela é um germe que pode causar aquela síndrome de Fitz-Hurst-Kurtz, que são aquelas traves fibrosas entre a cápsula hepática e a parede abdominal, artrite, os bebês durante a passagem do canal do parto podem adquirir clamídia e desenvolver conjuntivite e pneumonia, e o linfogranuloma venéreo, que é aquela doença em 3 estágios, né? Você tem a inoculação, no local da inoculação, geralmente um sítio genital forma uma pequena úlcera, que acaba se resolvendo, que evolui para uma linfonodopatia inguinal, que vai crescendo, crescendo, e eventualmente ela pode fistulizar e produzir saipus, é onde a gente faz o diagnóstico clínico na maioria das vezes, né? O que acontece é que essa linfadenopatia pode se tornar crônica e aí prejudicar a drenagem linfática, especialmente dos membros inferiores que encontram a sua estação de drenagem linfática inguinal. E aí forma linfedema, elefantíase, que é um quadro crônico e praticamente irreversível, né? Os testes de ácido nucleico são os ideais para fazer diagnóstico e geralmente a gente faz nos locais potencialmente infectados, tá? O PCR, que é um teste de ácido nucleico, não consegue diferenciar linfogranuloma venéreo de uma outra infecção por clamídia, tá? E se recomenda que todas as mulheres sexualmente ativas menores que 25 anos devam ser submetidas a teste de rastreamento pelo menos uma vez ao ano, tá? O tratamento segundo o protocolo americano é com doxiciclina. Lembrar que a doxiciclina não é permitida para gestantes. E esquemas alternativos falam da azitromicina em 1 grama. Esse é o protocolo nosso brasileiro, tá? A diferença entre o protocolo brasileiro e americano se vale de acordo com alguns trabalhos que eles têm que mostram que no trato urogenital a doxiciclina tem uma chance de cura, uma taxa de cura equivalente a ácito. Mas para as formas não urogenitais, como retal, a performance da azitromicina vem caindo cada vez melhor, cada vez mais. Uma outra possibilidade é você tratar com levofloxacina em gestantes com amoxicilina. Todos os parceiros sexuais, nos últimos 60 dias do diagnóstico, também devem receber o tratamento presuntivo, tá? Vou falar do micoplasma, e eu escolhi o Mycoplasma genitalium aqui para não cansar muita gente, porque muitas pessoas estão falando aí que ele é o micro-organismo da onda, né, dentre as infecções genitais, o mais pop aí dos últimos tempos. Ele é recente, ele foi identificado a primeira vez em quadros de uretrites em homens. Ele também não é de notificação compulsória nos Estados Unidos, então os dados que nós temos são dados frágeis, de casuísticas pequenas, restritas a um serviço. Geralmente, 8% entre homens e mulheres são assintomáticos, e quando dá sintomas, os sintomas são de uretrite persistente ou recorrente, e em mulheres a mesma coisa, cervicite, corrimento que não melhora, etc. e tal, tá? Ainda não se tem ainda definido se ele é capaz de fazer uma infecção retal a ponto de promover uma proctite, tá? Nos Estados Unidos, hoje ele já é o segundo agente mais prevalente dentre as ISTs, tá? E a gente vê as séries de casos mostrando cada vez mais participação do micoplasma genitálium. Agora vocês perguntam, mas por que esse germe está crescendo tanto? Porque ele é um germe esperto, ele é uma bactéria inteligente, tá? Então, o micoplasma genital, ele pertence a uma classe dos moleculites que tem 4 micoplasmas de importância para nós daqui na saúde sexual e reprodutiva, né? Ureaplasma ureático e parvum são parentes do micoplasma, o micoplasma hominus e o genitálium.
que acontece o micoplasma é a menor bactéria que hoje nós temos conhecimento aí dentro do nosso zoológico de micro-organismos, tá? Eles não têm parede celular, eles perderam a parede celular. E isso, de cara, já lhes confere uma vantagem em relação a outras bactérias. A maioria dos beta-lactâmicos, que hoje são os antibióticos de mais uso aí, ambulatorial, domiciliar, eles são ineficazes porque eles têm esse mecanismo de ação sobre a parede celular, tá? Outra coisa, o tratamento indiscriminado para clamídia com doxiciclina e azitromicina foi selecionando o micoplasma e ele foi incorporando essa resistência, tá? E por ele não ter parede celular, ele também é uma bactéria que precisa de um meio intracelular. Então, isso às vezes é uma vantagem no sentido de que ele escapa da vigilância imunológica e ele fica quiescente dentro dessas bactérias do trato genital, especialmente as epiteliais. E isso lhe confere essa vantagem, ele fica invigilante e fica ali insidioso, pronto para poder manifestar, tá? O FDA recomenda que os testes de ácido nucleico são os testes ideais para a gente fazer o diagnóstico. Então, aí o PCR, da onde? Amostras de urina, esfregaços de urina, se for um caso de uma uretrite, uma disúria, uma polaciúria. Esfregaços de uretra, se for uma uretrite, ou de meato periano. Endocervice e vagina, se foram suspeitas de infecções urogenitais, tá? Não são recomendados testes extragenitais, como a gente faz para clamídia e para gonorreia, né, faríngea, retal, tá? E não tem recomendação para tratamento, para rastreio, para pesquisa de pacientes assintomáticos, tá? Então, a gente faz o teste quando você tem homens e mulheres com uretrites ou cervicites não gonocócicas, persistentes ou que não melhoram com o tratamento antibiótico padrão, com Rocefin, com Doxy ou com Astro, que é o que a gente usa na maioria das vezes, tá? Os Estados Unidos têm um protocolo muito sui generis de tratamento. Eles indicam um tratamento sequencial, 7 dias de Doxy, seguido por moxifloxacina em dose única, tá? Lembrar que o moxifloxacina não tem disponível no SUS, tá? No nosso SUS. E aí, como opção, eles dão a azitromicina. Mas já há relatos de série de casos de resistência a macrolídeos como a azitromicina entre 40% a 94%, tá? E a doxiciclina sozinho, em algumas casuísticas, não cura 30% das infecções, tá? De maneira geral, os parceiros dos últimos 60 dias também devem ser tratados, tá? Qual que é a recomendação brasileira? Na suspeita de infecção por micoplasma, com quadros crônicos de cistite, cervicite, doença inflamatória pélvica, com tratamento inicial para clamídia sem melhora, a gente faz o diagnóstico aí empírico, suspeita empiricamente de micoplasma, pede o teste, o PCR da secreção vaginal ou da secreção endocervical e faz o tratamento. No Brasil, a azitromicina ainda é a primeira opção, tá? Existe um trabalho brasileiro que mostra que já há uma resistência de 5% ao moxifloxacina, tá? E o tratamento com doxiciclina da clamídia foi depurando o micoplasma do ambiente vaginal, mas como ele é um parasita intracelular, uma bactéria que precisa do intracelular do célula hospedeira para poder perpetuar o seu ciclo, ele se mantém insidioso e aí terminou o curso de antibiótico, ele volta a infeccionar, tá bom? Ele volta a manifestar, tá? Esses próximos slides são a resposta à pergunta: como e quando tratar, tá? Essas são recomendações do protocolo brasileiro e eu coloquei algumas recomendações do CDC americano, tá? Então, para gonorreia e clamídia, mulheres com menos de 25 anos devem ser rastreadas anualmente, e aí rastreio é, por definição, paciente assintomático. Mulheres com mais de 25 anos, quando devem ser rastreadas? Se elas forem profissionais do sexo, ao iniciar um relacionamento com um novo parceiro, se essa mulher tem múltiplas parcerias, ou se o parceiro tem múltiplas parcerias, se ela tem um parceiro com algum outro diagnóstico de outra IST, se ela já teve uma história pessoal ou prévia de tratamento para IST, ou em áreas um ambiente de alta prevalência, tá? E aí é mais uma coisa epidemiológica. E lembrar que o diagnóstico de uma IST
abre para nós médicos do consultório a oportunidade de fazer screening para todas as outras. Então, a gente pega uma paciente com sífilis, que é muito comum no Brasil ainda, infelizmente, com hepatite viral, hepatite B, hepatite C, essa é uma boa oportunidade de a gente fazer o rastreamento para todas as outras. E aí, a clamídia e a gonorreia, a gente acaba fazendo juntos com o PCR da secreção vaginal e ou endocervical, tá bom? Para outras populações, a população de homens que fazem sexo com mulheres, não existe uma recomendação formal. O que o CDC fala para a gente é em áreas de alta prevalência ou pacientes muito jovens, já que a faixa dos 15 a 24 anos é uma faixa em que tem as maiores taxas de prevalência por infecção por essas duas bactérias. Na população de homens que fazem sexo com homens, pelo menos uma vez por ano, lembrar de ser retal, né? E se houver o contato oral do sexo oral, também pesquisar para pesquisar orofaringe, né? Secreção faríngea, especialmente para o gonococo, tá? Pacientes transgêneros ou com gêneros diversos, tá? Screening anual e em pessoas com colo de útero, né? De 25 anos ou abaixo de 25 anos anual e acima de 25 anos naquelas condições de vulnerabilidade, tá bom? Para pacientes, para pessoas que fazem profilaxia pré-exposição para HIV ou profilaxia pós-exposição, geralmente a cada 6 meses para gonorreia e 12 meses para clamídia, lembrar de não só fazer em secreção vaginal ou nas praticantes de sexo anal, fazer de amostra retal, tá? E na profilaxia pós-exposição, depois de ter um intercurso sexual desprotegido de maneira, né, sem planejamento, faz a pesquisa no atendimento inicial e 4 a 6 semanas após o evento, tá? Lembrar que nas gestantes, essas duas bactérias causam repercussões importantes, né? Prematuridade, retardo de crescimento intrauterino, endometrite puerperal, a doença, a gonococcemia e a infecção por clamídia no RN pode causar uma conjuntivite grave que pode levar até a cegueira, além das pneumonias por clamídia e gonococo, que são muito difíceis de tratamento. E a recomendação do protocolo brasileiro e do protocolo do CDC é a pesquisa para gonococo e clamídia com teste de nucleotídeo na primeira consulta de pré-natal. O CDC ainda recomenda um reteste no terceiro trimestre. O tratamento da clamídia para paciente gestante é indicado a azitromicina se mostra segura e eficaz, e o CDC ainda recomenda que depois de um curso de tratamento da gestante, seja feito um teste de cura 3 a 4 semanas após o tratamento, tá? Esse daqui é um fluxograma que eu peguei do nosso protocolo brasileiro, tá joia? Que está disponível, é Open Access, tá? Eu só adicionei aqui um quadrinho meio roxo, lembrar do micoplasma na persistência dos sintomas, mesmo com o tratamento sindrômico correto, ou na não melhora como a gente imaginaria, tá? Para terminar, eu usei algumas fontes bibliográficas, eu separei algumas que me ajudaram bastante, tá? Aqui a fotinho do protocolo, né, brasileiro, que você pode pegar no site do Ministério da Saúde, e alguns artigos que vão ficar disponíveis aí para vocês, tá? E eu acho que é isso. Eu termino aqui com uma foto belíssima do último livro do Sebastião Salgado. Eu acho que ele retrata a mulher de uma maneira muito verdadeira, ao mesmo tempo artística. E eu acho que é isso. O meu contato está aí, a rede social, que não tem mais como fugir, né? E os e-mails aí para qualquer dúvida. Acho que eu falei muito rápido e muita coisa. Isso eu termino. Nossa, mas aí, olha, foi completíssima. Você se superou, Osmar, eu achei, né, dos anjos. Imagina, doutora. Foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Osmar trouxe aí uma série de Eu, coisas boas, né? Eu queria até fazer uma colocação para vocês também que fazem consultório, a gente que está aqui no atendimento, a prática do poliamor. A gente tem recebido muitas pacientes que têm práticas de poliamor, né? Casais, né?
e que às vezes faz poliamor com aquela equipe, depois a equipe com outros. Então, assim, o estudo da sexualidade das pessoas é importante, né? A gente tem que entender a sexualidade daquelas pessoas para indicar os exames corretos, né? Semana passada atendi uma moça de prática de poliamor, totalmente desinformada, não sabia nem por que estava fazendo todas aquelas ISTs. Então, cabe a nós, gente, examinar, perguntar, escutar e informar. Isso aí. Isso. E não E, julgar, né, e o doutora? Como você Osmar, Não julgar. é, e o Osmar colocou muito bem. Então, vocês viram, ele fez, passou o conhecimento todo, superou as nossas expectativas, né? E aí, então, gente, resumindo, se a gente pensar na nossa mulher lá do consultório, para quem que a gente vai pedir clamídia e gonorreia? A gente vai pedir abaixo de 25 anos para todo mundo anualmente. E acima de 25 anos, você vai julgar, não é verdade? Então, o Osmar colocou. E o micoplasma ureaplasma, gente, não é para ficar solicitando para todo mundo. É aquelas pacientes que não têm sintomas, que têm sintomas persistentes, né? E aí, eu queria só colocar algumas coisas. Primeiro, ele colocou bem, o lugar que a gente deve colher é vagina ou cervical, né? Micoplasma, ureaplasma e clamídia, vaginal, cervical e primeira urina da manhã. O que eu quero colocar só nesse aspecto é o seguinte: eu tenho pacientes que a gente está lá no laboratório, a paciente, eu vou colher urina. Aí pedem exame na urina, aí a paciente faz asepsia, despreza o primeiro jato e colhe o exame de urocultura e pesquisa dos outros bichos todos. Então, o que a gente tem que lembrar? Que para fazer o exame desses agentes infecciosos na urina, não pode fazer asepsia, gente. E não pode desprezar a primeira urina. É para colher a primeira urina sem fazer asepsia. Então, ou você faz o exame da urocultura ou você faz o exame dos agentes infecciosos. E uma outra coisa, Osmar, que isso são filigranas que a gente vai lendo, às vezes, em artigos. Então, tem um artigo que colocou que, às vezes, quando a gente trata com antibiótico terapia, esses bichos, os bichos, eles quebram em fragmentos pequenos. E aí, o que acontece? Eles ficam, os fragmentos, mesmo do bicho morto, na vagina, e aí esse artigo estudou quanto tempo ele ficava na vagina ainda, os fragmentos. E ele colocou que a média é 30 dias. Então, hoje a recomendação melhor seria o controle de cura, né? Seria para ser feito depois de 30 dias, porque senão você pode ter um falso positivo, né? Que o bichinho colocou. Mas isso são. A gente fica naquela dúvida: quando que colhe? Porque tem gente que manda e aí dá o exame positivo de novo. Então, o ideal é esperar 30 dias, né? E aquele tratamento do micoplasma, gente, que a gente mexe bastante com DST, não é o ideal, até a moxifloxacina é um antibiótico que tem na farmácia aqui no Brasil, mas o ideal é trocar pela azitromicina mesmo, né, Osmar? Então, olha, a micoplasma genitalium, como que a gente trata? A gente trata doxiciclina, 7 dias, seguido de ácitro. E aí, como que é o ácitro? Vocês guardam 2,5 gramas. Só que aí é 1 grama no primeiro dia, aí depois é 500, 500 e 500. São 2,5 gramas. Então, esse é o tratamento do micoplasma, né? Então, isso que eu queria colocar, porque são pontos importantes para ninguém ficar pedindo para todo mundo. Óbvio que se tem uma DST, a paciente chegou com uma, a gente tem que pensar em todas. E o tratamento, a gente tem que lembrar disso que o Osmar colocou muito bem, né? Agora, Andréia, quer fazer algum comentário da sua prática sobre o que o Osmar falou? A gente comentou? Primeiro, parabenizar o Osmar, a aula foi muito completa, incrível, né? E aí a gente revisou muitas coisas aí que já estavam aí perdidas, né? Que a gente volta a lembrar. E segundo, saber que pedir esses exames tem que ser importante, mais do que para quem não pedir, para quem pedir, né? Tem muitas pacientinhas aí que chegam no nosso consultório e a gente acaba, vamos ver o que vai fazer, faz o Papai Nicolau, faz o HPV e esquece dessas outras ISTs que são tão importantes quanto, causam tantos problemas que nem você colocou. As mocinhas que querem engravidar, que querem prever futuro reprodutivo,
né? Problemas em trompa, que aí também a gente tem na clamídia, do micoplasma pode aparecer também, são silenciosos, que vão gerando problemas, as mulheres estão cada vez mais postergando a sua vida reprodutiva e todos esses exames se tornam fundamentais aí no rastreio para garantir aí uma boa vida reprodutiva para elas. Então, lógico que o rastreio populacional é importante, né? Você colocou as diretrizes, mas eu acho que vai além no nosso consultório pensar nessas pessoas que querem planejar a gestação, né? E não só as da gestação, como as que ainda não têm parceiro, mas que desejam engravidar em algum momento. Então, trazer para elas também essa segurança de que o que é tratável nós vamos garantir, né? Então, torna-se cada vez mais importante a gente pensar, né? Eu tinha um professor que falava, para você saber diagnosticar, você tem que pensar sobre os assuntos. E a gente está aqui revisitando clamídia, gonorreia e micoplasma, que são tão frequentes e importantes aí, e a gente tem que pensar neles para poder fazer diagnóstico. Então, parabéns, Osmar, muito bom. Obrigado, 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 obrigado. Tem que lembrar, gente, ó, o que o Osmar falou também, não é só isso, como nas gestantes também, né, Andréia? Porque a gente Nas tem as gestantes também. gestantes, a gente tem que lembrar delas, né? E se ficar com medo de colher no colo, porque tem gente que morre de medo de grávida, né, dos anjos, tem medo de colocar o espéculo, então sabe que dá para colher na urina, não é verdade? Dá para a gente colher na urina, e o que o Osmar colocou é muito importante. Tem um bicho, gente, tem que pensar nos outros. E hoje a gente tem que lembrar, olha, lá na Santa Casa, no nosso ambulatório, o que tem de caso de sífilis secundária de condiloma plano, um monte de casos. Então, gente, ó, descobrir um bicho, HPV, ou clamídia, ou gonorreia, ou micoplasma, Saúde. lembra também da HIV, hepatite e também lembra da sífilis, né? É o kit completo, porque onde vem um bicho pode vir uma rede toda, não é, dos anjos? Com certeza. Não esquecer da anamnese, que é uma coisa tão importante, né? Anamnese, exame clínico, e escutar o paciente. Sexualidade. Isso mesmo. Osmar foi brilhante, e agora, Nossa, para a gente não para a gente não perder tempo, a gente vai chamar agora a Andréia Luiza Salles. Andréia é, junto com Maria dos Anjos, auxilia Maria dos Anjos na gestão da genitoscopia do DASA. Ela está fazendo o MBA também em gestão, ela é médica colposcopista brilhante, e aí a gente deu uma missão para ela, que também não foi fácil, foi só missão, é que é só para quem pode, não é verdade? Andréia, e a pergunta é: e a história de colher Papa Nicolau em quem já fez esterectomia? Como é que fica? Porque, gente, a gente sabe, ela vai colocar, tirou o útero, tem pré-câncer, né? O Osmar Belmonte, tem NIC, teve câncer, óbvio que a gente vai ficar de olho. Agora, e aquela paciente que tirou pelo por um mioma, alguma coisa, uma adenomiose, endometriose, tem que ficar colhendo Papa Nicolau, Andréia? Vamos lá, então, né? Vou dar boa noite novamente a todos os participantes, aos meus queridos colegas. Que prazer eu estar dividindo essa tela aqui com vocês. Obrigada, doutora Adriana, pelo convite mais uma vez. Obrigada, Osmar, pela companhia aí do nosso tema. Obrigada dos anjos por estar sempre me ajudando e me orientando, né? Então, vamos lá, gente. Quando a doutora Adriana me deu esse tema, eu confesso que eu olhei, a primeira vez eu falei, e agora, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, nós vamos começar. Eu falei, gente, eu tenho uma pergunta. Como é que eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Porque quando a gente olha a nossa aula, há necessidade de coletar a histologia nas pacientes submetidas à esterectomia total. A primeira resposta que vem é sim ou não, né, gente? Sim ou não, né? É fácil, nem tanto, né? A gente vai aqui ver na aula que tem algumas diretrizes e o que a gente pode extrair dessas diretrizes. Então, como é que eu preparei essa aula? Eu tentei fazer mais dinâmico, né? Porque como é uma resposta, é uma pergunta, é uma coisa muito definida, eu tentei trazer algum dinamismo para essa aulinha. Eu só estou precisando, achei aqui, prontinho, para eu poder ler. Então, eu trouxe alguns casinhos para a gente olhar junto e entender aqui. Vamos tentar pensar numa resposta para essas perguntinhas que eu estou fazendo, todo mundo que está lendo comigo. E aí eu vou trazer 3 casinhos e depois a gente vai falar no consenso. Então, chega lá a nossa pacientinha, nós estamos lá no consultório, 43 anos, ela vem para uma avaliação normal, né?
A primeira consulta dela com a gente, eu não tenho nenhum histórico dessa paciente, ela vem para fazer em caráter preventivo. E aí eu vou tirando toda a anamnese dela e descubro que ela foi submetida a uma esterectomia por uma miomatose uterina, né? Fato bem comum. Na hora que eu converso com ela sobre alterações por HPV, essa paciente tem um histórico, ela me conta que ela teve alterações de Papa Nicolau, mas que ela tratou, mas que ela não sabe referir quais são, e também não me trouxe exames para comparação. Caso raro, né? Quase ninguém tem isso no consultório, eu imagino, né? Que a paciente chega assim, só ela, bela e formosa, para fazer o seu exame. E aí, colhemos Papa Nicolau ou não colhemos Papa Nicolau para essa paciente? Vamos pensar. Aí eu vou trazer um desafio 2 aqui para a gente, um segundo casinho. Uma outra paciente chegou na próxima consulta, 37 anos, e essa aqui já é minha paciente, e ela veio ao consultório para avaliação de rotina, só que essa paciente tem o NIC2, que foi tratado com laser, e ela fez isso aos 25 anos de idade, tá? Ela tem teve uma hipermenorragia, que foi difícil de controlar, e acabamos operando e tirando o útero, esterectomia total, há um ano atrás. E nessa primeira revisão, nós perguntamos: escolhemos Papai Nicolau para essa paciente? E aí a pergunta 3, o caso 3, minha terceira paciente, Dona Judite, não é Dona Judite, tá? É só para a gente poder nomear a Dona Judite aqui, mas é hipotético. 55 anos, é uma paciente da casa, já me conhece de longa data, já sabe da minha vida, já sei da dela. Ela fez esterectomia total abdominal por miomatose e um sangramento, e ela retirou o útero há 10 meses. Mas foi tudo bem, tá, gente? Uma doença benigna, e o histórico pessoal dela veio sem alterações de Papai Nicolau. E essa paciente também vem me consultar e fala: doutora, vamos escolher o Papai Nicolau. E aí, escolhemos o Papai Nicolau? Muito bem, eu trouxe para animar, para a gente poder ver os consensos, porque quando a doutora Adriana me trouxe esse desafio, né? Como é que a gente acha esses desafios? Então, eu fui pesquisar, comecei lá na nossa associação brasileira, que nos remete ao Ministério da Saúde, e eu achei interessante trazer, primeiro, o que eles falam sobre as pacientes esterectomizadas, né? Eu achei interessante esse dado e eu trouxe, apesar de ter as recomendações abaixo. Então, eles falam o seguinte para a gente, que o rastreamento que foi realizado nas mulheres sem colo de útero, devido à esterectomia por condições benignas, ela apresenta menos de um exame patológico, citopatológico alterado por 1.000 exames realizados. E baseado nesse fato, existe a seguinte recomendação, que mulheres que foram submetidas a uma esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais, tá? Então, vamos ter duas coisas para guardar. Fez esterectomia total? O que foi a causa da esterectomia? Isso tem que estar definido. E a segunda coisa, essa paciente teve algum histórico lá para trás? Tem como comprovar esse histórico? A recomendação é essa. E nos casos de esterectomia que foram por uma lesão precursora ou câncer de colo de útero, e mesmo que não foi, tá, gente? Que a esterectomia não foi por causa de uma lesão precursora, mas ela teve um histórico de lesão precursora, de alto grau, NIC2 ou 3, essa mulher, então, aí sim passa a ser acompanhada de acordo com a lesão que foi tratada, se foi um câncer, ou o histórico dela baseado aí no anterior dela, tudo bem? E aí a gente vai corroborar esse nosso Ministério da Saúde, que é um rastreamento populacional, isso aí a gente vai bater novamente, com o rastreamento populacional americano, né? Então eu trouxe essas duas entidades aí, porque o IFCPC, onde eu fui procurar primeiro, ele nos remete para a SCCP, que é a American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, né? E eles trazem para a gente o quê? As diretrizes do serviço americano, tá? Todas as referências, gente, eu deixei no slide abaixo, tá? Então, durante a gravação das aulas, se vocês forem vendo os slides, vocês podem acessar, tudo isso é aberto, tá? Não tem nenhum site pago. O United States Preventive Services Task Force, ou seja, um rastreamento populacional, né? Um serviço público, faz parte do serviço público americano, né? Ela também faz a mesma recomendação. Então, se vocês olharem, ela recomenda
contra o rastreamento do câncer cervical nas mulheres que tiveram também uma esterectomia, que fizeram uma esterectomia com remoção do colo e que não tem história de lesões pré-cancerosas de alto grau, por exemplo, NIC2 ou 3 ou um câncer cervical. Tá? E ainda trouxe mais uma. Eu fui procurar de novo. Falei, vamos lá ver se tem alguém falando diferente. Aí eu fui no American Cancer Society e achei essa tabela super interessante no que tange aqui a esterectomia, porque eles fizeram uma revisão de 2012 para 2020. Lá em cima a gente tem o acesso 2012, o acesso 2020 aqui, né? E aí aqui, depois da esterectomia, o que é o mais recente deles? Então, como eles compararam, praticamente não teve mudança, tá? Não teve nenhuma mudança de protocolo. A mesma coisa. Mulheres, indivíduos, né? Mulheres que tiveram sem o colo do útero e sem história de NIC ou doença severa maior do que nos passados 25 anos, ou câncer cervical, não deveriam ser rastreados, tá? Notem que essa é a primeira sociedade que fala sobre tempo progresso de doença. Isso era uma coisa que eu achei muito curioso, né? Porque a gente sempre fala assim, essa é uma doença antiga, né? Notem que isso não é em nenhuma diretriz, tá? Colocar. E aí vamos voltar para os nossos casos, né? Então vamos lá voltar para minha pacientinha que era a primeira vez dela, que eu descobri que ela fez uma esterectomia total por miomatose e que me falou assim: doutor, eu vim fazer os exames de Papa Nicolau, eu tenho tive alterado, já tratei, aí você pergunta como trata, elas nunca sabem direito como tratou, né? E eu não sei referir quais são esses exames que né? Eu não sei, eu não consegui achar esses exames para trazer. O que a gente faz? Colhe ou não colhe? Segundo as diretrizes, eu preciso ter exames comprovatórios. Então, ou ela é minha paciente, eu descobri que ela, e eu sei o histórico dela, ou ela tem que me trazer esses exames. Então, na dúvida, se não apresentou os exames, apesar de ser uma esterectomia por miomatose, a história sugestiva de tratamento, a gente imagina que seja uma lesão, pode até ser um baixo grau, mas teoricamente, se for uma lesão que ela tratou, que ela operou, que ela fez alguma coisa no centro cirúrgico, que é o que parece que aconteceu no caso aqui. Então, a resposta inicial é sim, para essa paciente nós escolhemos. Mas por que, Andréa? Porque a gente não sabe o histórico dela, tá? E segundo o nosso Ministério da Saúde, precisa apresentar os exames anteriores. O caso 2, o caso ela vem, a nossa paciente, a minha paciente já tem 37 anos, fez laser aos 25, eu pus de propósito aí, porque a gente percebe nas diretrizes que não tem nenhuma referência à idade dessa paciente, muito menos ao tempo de doença. O único que fala de tempo é a American Cancer Society, que fala de 25 anos após o controle. Então, mesmo que a gente seguisse por ela, essa paciente aí teria que ser investigada e rastreada, tá? E aí, com essa esterectomia total, com certeza é um sim para ela. A gente colhe Papa Nicolau. E Dona Judite, nossa última paciente, Dona Judite aqui, nossa senhorinha que conta a história, senhorinha, gente, 55 anos, o pessoal deve estar me xingando nessa hora. Essa mulher jovem, 55 anos, mas que veio aqui fazer acompanhamento, fez a sua esterectomia há 10 meses e tem um histórico pessoal sem alterações de Papa Nicolau e vem para a nossa rotina atual. Colhemos Papa Nicolau, segundo as nossas diretrizes, não há necessidade de colher o Papa Nicolau. Tudo bem? Vamos então para as nossas take-home messages. Aqui tem um pouquinho de take-home message, tem um pouquinho de provocações. Eu gosto de provocar e eu acho que nosso tema é provocativo, porque todo mundo deve estar pensando, tá bom, então tá bom, não vou colher, mas será que eu não vou colher mesmo, né? Lembrar primeiro, antes de eu começar essa parte, né, a gente tem que lembrar que mais importante do que não rastrear é o que precisa rastrear, tá? Não esquecer, a paciente já tirou o útero, gente, se ela teve uma lesão de alto grau, ou se, obviamente, câncer cervical anterior, tem que rastrear essa paciente, senão eu posso estar perdendo uma lesão, tá? Lembrar que as nossas diretrizes são diretrizes para populações, né? Então, eles têm que fazer coisas baseadas em estudos, baseadas em população de massa, e no nosso consultório, eu trouxe as provocações do consultório, né? Mas no nosso consultório a gente tem particularidades que precisam ser avaliadas, tá?
Mais uma vez eu trago que o tempo da doença pregressa ou a idade da paciente, eles não foram valorizados nas diretrizes, tá? Então a gente tem que tirar um pouquinho isso da reta e falar, eu não estou falando aqui até quando colher, isso é uma outra diretriz, né, que não foi aqui, não coube para mim o tema, a partir de quando colher, mas estou falando que, baseado no seu histórico, essa paciente tem que ser valorizada mais quanto ao tipo de lesão que ela teve, se ela teve alguma alteração e não sobre o tempo ao qual ela teve de doença aí antes da esterectomia, tá? E aí eu trago algumas provocações, né? Vou perguntar, já vou começar com uma pergunta aqui na minha saída de praticamente estou acabando aqui. Se a genotipagem, será que muda o screening dessas pacientes? Em nenhuma delas ela foi utilizada, né? Nenhuma delas foi citada. Será que se eu fizer uma genotipagem para alto grau, hoje em dia a gente consegue pensar no nosso consultório, não em nível de rastreamento populacional, em mudar o screening dessas pacientes? Fica a pergunta. E pensar na individualização de cada caso, né? Por quê? Porque a dona Judite é extremamente nova, ficou viúva e o fim da história é que ela está namorando um rapazinho mais novo que ela, de 45 anos. Dona Judite, ela não tem nada, ela é a super Judite, né? Terapia hormonal em dia, 55 anos, faz academia, super malhada, mais que eu. E Judite está namorando um cara mais jovem e é um novo parceiro. Será que ela não precisa ser investigada? Então, são algumas provocações que eu vou devolver para todos nós aqui. E para já, eu agradeço imensamente novamente o convite e a atenção. Muito obrigada. Muito bom, amei de paixão. Muito bem, Andréia. Andréia Maravilha. colocou um jeito bem assim, foi bem legal, Andréia. Você trouxe porque é a realidade, não é verdade? É a realidade, cada caso é um caso, né? E só uma coisa que eu queria comentar, gente, que é assim, quando a gente pergunta para o paciente, né, a gente precisa examinar. Por quê? Porque às vezes você pergunta para ela, você fala assim, ah, você fez esterectomia? Ah, eu fiz, né? E aí, um monte de gente falou assim: ah, se fez esterectomia, não precisa colher Papa Nicolau, não precisa examinar. E aí, às vezes, você põe um espéculo e o colo tá lá, né? Então, eu já peguei casos, né? No hospital, lá na Santa Casa, que a paciente, como não sabia dessa história, não colhia Papa Nicolau há muito tempo. E aí a gente pegou o quê? A gente pegou uma evolução para câncer de colo, um colo residual, que aí é mais dor de cabeça para tratar, né? Então, aí tem que pensar nesse aspecto da esterectomia. Mas eu adorei essa abordagem da Andréia, esse jeito que ela jogou. Foi muito bom, viu, Déia? Obrigada, obrigada. Foi um Muito bom, Zé, desafio, porque muito de uma bom. frase fazer uma apresentação, eu falei, oh meu Deus, como fazer? Mas acho que pelo menos fica mais dinâmico, né? Eu adoro essa parte da esterectomia, porque assim tem que provocar mesmo. E lembrar que a sexualidade também tem que sempre ser vista, porque as pessoas namoram. E as pacientes têm que ser examinadas, seja ela com 20, com 15, com 30, com 80, esterectomizadas ou não, elas precisam ser examinadas, né? Já tive paciente na fase 75 que foi fazer o exame, graças a Deus foi examinado, tinha uma série de condilomas de vulva, veio fazer uma colposcopia e tinha lesões de cavidade vaginal. Então, assim, essa provocação, Andréia, é importante. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Isso. obrigada, gente. E Osmar, aí eu você já, quer fazer já, algum já, comentário? O Osmar que faz oncologia, né? Ele está sim, lidando com importante. isso também. E, gente, precisa tomar cuidado, porque eu. Peraí, apagar a luz aqui. Eu peguei paciente já que hoje chegou um caso na Santa Casa. A paciente não colheram Papa Nicolau, foi feita a esterectomia, e aí na peça da esterectomia que veio lá um caso de NIC. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, tem que valorizar. E Osmar, você deve pegar muita coisa assim lá, porque a Escola Paulista de Medicina é um hospital referência, né? Queria que você comentasse isso. É, acho que primeiro parabenizar a doutora Andréia, porque eu acho que foi uma apresentação dinâmica, a gente prende a atenção da gente que está como expectante, né? E aí eu acho que aproximar com a nossa prática, eu acho que talvez aí prende ainda mais, né?
Agora a senhora tem razão, doutora. Lembrar que a infecção pelo HPV ela é do trato genital inferior, né? Então é vulva, vagina e colo. Então, se ela teve um antecedente de NIC de alto grau, ou lesão intraepitelial de alto grau, ou até mesmo com câncer microinvasor, e ela foi esterectomizada, é óbvio que o HPV se adaptou muito bem para a região do colo, aquela questão da metaplasia, etc. e tal, né? Da JEC, parará. Mas isso não quer dizer que não tenha, ela tem uma suscetibilidade, tanto do ponto de vista do vírus, quanto imunologicamente dela, de progredir a infecção de risco a continuar o screening, tá? Então, eu acho que é isso aí, tem que considerar. E na dúvida, colhe. Se ela não sabe, eu tive um Papa Nicolau alterado, eu não sei se eu tratei. E é muito comum essa fala no consultório, né? Eu sempre pergunto, mesmo na nossa colposcopia, tá fazendo porque o exame é rotina? Não, no meu Papa Nicolau aí veio alterado, e aí o médico pediu para repetir, enfim. Então, na dúvida, a gente, né, na dúvida pró-réu, né? Na dúvida, a gente faz a parte mais abrangente. Né? E, infelizmente, a gente tem uma série de pacientes que ainda são submetidos à esterectomia e não tem nenhum rastreamento de câncer de colo, né, doutora? E aí a gente pega, é tragédia, com colo residual ou não oncológica, né? Você não é muito difícil você resgatá-la cirurgicamente para uma cirurgia mais radical. Você perde parâmetro anatômico, a bexiga fica grudada naquela cúpula vaginal. Quando você vai abordar ela, tem mais risco de fístula ou de lesão mesmo, e ainda você não garante a radicalidade oncológica necessária que ela precisa para ficar livre de doença. Né? Então, existe até um fluxograma do NCCN de achado incidental de peça de esterectomia para lesão de alto grau e para câncer. Isso mesmo. Dos Anjos, a gente tem uma pergunta para a Andrea. Você quer ver aqui, ó? Tá Eu no estou que procurando ela aqui, a perguntinha. Aqui, tem uma aqui, ó, da Ana Elvira. Nessas pacientes que não temos exames anteriores, por quanto tempo colhemos? Neuvira, obrigada pela sua questão. A gente, na verdade, na verdade, a provocação foi essa, né? Será que o screening de genotipagem no nosso consultório ajudaria nessa questão? Uma paciente que não tem nenhum exame anterior, que não tem nenhum parceiro novo, que foi submetida a uma esterectomia, a gente faz uma genotipagem, a genotipagem dela é negativa, talvez a gente consiga ou afastar ou até nem coletar mais, que a gente começa a ter um histórico, ou afastar, colher a cada 2, 3 anos, né? E aí, se ela não tiver nenhum parceiro novo nesse meio caminho, acompanhar a história de cada um, porque é o que eu falo, a minha Judite é uma super mulher, assim, super nova, 55 anos, animada. Olha, bota dos anjos no chinelo, Difícil, difícil. Isso é né? difícil, né? Mentira, mentira. Mas, assim, é isso, né? É acompanhar o seu paciente. É o que eu falei, hoje é mais importante o que rastrear do que o que não rastrear. É lógico que se a gente puder causar menos desconforto para o paciente, né, principalmente paciente que já não está mais hormonizada, que não pode colher papa, que já tem dificuldade, não pedir papa e não pedir colposcopia, né, sem estrogenização, porque é praticamente uma tortura submeter uma paciente, coitadinha, a uma colposcopia não estrogenizada, né, basta a gente pensar, né, todo mundo que foi mãe aí no puerpério, como é que era difícil, né? É mais ou menos, eu brinco que é uma menopausa aí, um testezinho para menopausa, o puerpério, né? Então a gente sabe o quanto é difícil se a mulher não está estrogenizada receber e fazer uma coleta de papa, né? E se ela não pode ser estrogenizada por algum motivo. Então, não existe, eu acho que a gente até tem uma diretriz aí, né, doutora, me ajuda o final, a coleta aí, até que idade seria? Eu acho que, se eu não me engano, até 65. É. É isso, Adriana? Você Protocolo sabe brasileiro até que, 64. Andréia, isso daí Até é uma sessenta coisa 64. muito super discutível que nem você 64. colocou, né? Então é o É, seguinte, eu acho que a Andrea colocou bem. Eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que lembrar que a paciente que fez a esterectomia total, o risco dela ter um câncer, uma lesão vaginal, é raríssimo, tá? Que nem ela viu, mostrou. Só que aí a gente tem que
variar cada caso, né? Mas eu acho que essa sua jogada do teste de HPV, gente, eu acho que tem que pensar o seguinte: a astrologia tem um falso negativo também, então eu acho que a sua jogada é muito boa, Andréia, e eu faço isso no consultório exatamente, porque as pacientes vêm com aquela ideia, olha. Chega para mim a primeira vez, eu não sei se ela teve alteração ou não, você não sabe dizer o que que ela teve, como que era, ela não sabe dizer. E aí, a astrologia pode ter um falso negativo. Então, o que às vezes eu prefiro fazer, em vez de colher astrologia, você colhe um teste de DNA HPV. Por quê? Se esse danado vier negativo, graças a Deus, quer dizer que ela não tem HPV, não vai ter lesão. Então, aí você pode colher não mais, ou você pode colher em 5 anos de novo, né? E você sabe, André, uma discussão que a gente teve, fui com a Neila para o Congresso Mundial de HPV, agora faz pouquinho tempo, uma das coisas que eles estão discutindo, que isso tem a ver com a próxima das perguntas das próximas reuniões nossas, é a história da latência do HPV. Por quê? Porque a gente está tendo novas indicações que o vírus fica dormente, o teste dá negativo e ele aparece lá na frente. Então, será que a história de suspender com 64 anos vai existir? Então a gente não sabe Exato. mais. Isso daí é uma coisa para o futuro ainda, né? E eu vou discutir com vocês um pouquinho mais para frente numa das próximas reuniões de latência do vírus, né? Mas eu acho que a Isso. gente tem que pensar nisso. Nós vamos examinar a paciente, ver se tem lesão, aí é outra história, né? Não tem jeito. Aí a gente vai olhar até com o colposcópio, mas agora a gente vai fazer o quê? A gente pode colher um teste de HPV da mesma maneira, né? Eu acho que o exame clínico é importante, eu sempre bato nessa tecla. E a sexualidade daquela paciente. Você tem mulheres com 60, 65, 70, hoje, gente, tem sexualidade excelente. Então, essa individualização da pessoa é que é extremamente importante. E sem o julgamento das práticas sexuais, né? Não esquecer dos transgêneros, que é extremamente importante. Todas as pessoas são importantes. Isso, até a Andrea coloca aqui, o Rafael, ele coloca que o Papa Nicolau é para rastrear câncer de colo, e ele discorda, colher o Papa ou o PCR da Dona Judite. Mas, Rafael, a gente tem que ver o seguinte, a citologia, ela é um exame que serve para diagnosticar tanto alterações do colo e da vagina, porque à medida que a vagina, ela fica um espaço ali, como chama, virtual, ele é um espaço virtual, quando a paciente tem o colo, ou a citologia é alterada, ou é colo ou é vagina. Uma paciente que fez esterectomia, você vai fazer o quê? Você tem dúvida, você não sabe, aí eu acho que vai coletar. Agora, da dona Judite, ele coloca a dúvida, né, Andréia? É isso. Olha, mas e se ela pegar o HPV agora? É mais ou menos isso que ele colocou, considerar o tempo da doença. Então, e se ela vai ter um câncer de vagina? Será que ela vai desenvolver essa alteração? Quanto tempo? Hoje a gente não sabe, né, Rafael? A gente tem pacientes, que nem a minha avó faleceu com 104 anos, ela está com 55. Se a dona Judite chegar com 104 anos, a gente não sabe, né? É muito tempo para ter. Então, a gente não tem a resposta certa para nenhuma dessas questões. O que Sim. a gente tem que lembrar é individualize caso a caso, né? Mas a paciente que tem uma esterectomia por uma lesão benigna, o risco é mínimo, não é verdade? Agora, a Andrea colocou bem, a história de 25 anos para lesões de alto grau. É risco, né? A gente sabe. Eu operei a semana passada, fiz um CAF de uma paciente que teve um CAF há 20 anos. Ela fez um cone há 20 anos, agora ela está com 55 anos, né? E ela teve uma nova lesão 20 anos depois. Então, vejam, a gente, paciente que teve, mesmo vaginal, eu acho importante, né? Né, dos anjos? Eu- Gente, o tema de hoje é fantástico, Mar. Osmar, fiquei feliz com a tua aula, rica. André, com tanta informação. Então, todas essas informações, essas provocações é que faz da PTGI o que ela é, extremamente apaixonante. Gratidão. Verdade. Gente, o Rafael está aqui puxando o nosso Tá coisa, né? bem, Porque nós já passamos um pouquinho do horário, mas eu acho que essa nossa discussão foi muito rica, né? E maravilhoso. a gente levantou pontos, mas aqui a gente não tem receita de bolo, a gente traz evidências e aí cada um
vai vendo com a sua paciente, vai vendo, cada situação é uma diferente da outra, né? Eu, antes de deixar a mensagem final aqui para o Osmar e para a Andréia, eu queria lembrar, gente, que a nossa próxima reunião vai ser no dia 23 de novembro. Então, vai ser o seguinte: são duas perguntas. Quando a gente vai solicitar a citologia anal e a anoscopia para todo mundo? Não, não é? Então, e a segunda, quando a gente vai encaminhar o parceiro de uma paciente que tem HPV para avaliação? Então, todo mundo que tem HPV tem que ir para avaliação 23/11, gente, uma quinta-feira, né? Então, a gente vai esperar vocês. Eu aqui chamo a Andréia, a mensagem, não, primeiro o Osmar que falou, né? Osmar, umas palavrinhas finais e depois a Andréia para a gente dar um tchau para o pessoal. Primeiro, agradecer, né, a vocês, agradecer a doutora dos Anjos, a senhora, a doutora Adriana, que são duas referências aí, então acho que dividir um palco, dividir uma aula com vocês aí maestrando, acho que é uma oportunidade que a gente mais aprende do que a gente ensina. E depois eu acho que essa sua fala última foi a excelente, doutora Adriana. O tratamento é individualizado. A gente não passa a receita de bolo. É óbvio que existem as evidências, ninguém vai tratar HPV ou clamídia com suco de laranja, né? Ou outra coisa. Mas existem as evidências. Mas, assim, cada situação é uma situação. A gente sabe que o câncer de vagina, como o Rafael falou, é muito raro. Uma lesão precursora evoluir para câncer. Mas se ela viver 105 anos, né, se ela tomou vacina, a gente tem a questão da vacina aí, que a galera tá, né, no Brasil ainda é baixa, mas tá cada vez mais, cada vez, né? Então tudo isso vai mudando um pouco o curso das doenças, né? O curso do pensamento, do raciocínio. O importante é raciocinar. A gente está perdendo essa capacidade, né? O celular, os tablets, os algoritmos nos colocam todos em fluxogramas, né? E às vezes a gente para, não pensa, né? E, enfim, e acaba não tá pensando no que está pedindo. Acho que é isso. Obrigado por compartilhar com a doutora Andréia também. Acho que eu também tive uma super aula de didática aí, porque eu acho que o recurso que ela utilizou prende muito mais a atenção da audiência. Imagina, obrigada a você, Osmar. Obrigada novamente, doutora Adriana, pelo convite. É sempre uma honra estar partilhando aí as aulas com vocês. Maria dos Anjos, querida, sem palavras, sempre muito, muito importante cada fala que você tem, cada fala de amor, cada fala de paciência, né, e de ensinamento, é muito importante. Muito obrigada. Rafael, também não vou me alongar, todo mundo aqui já falou, então só para te dar, como eu dei a palestra, eu entendo, mas a gente precisa pensar nas Judites, e eu trouxe a Judite como uma brincadeira, mas é para a gente lembrar dela, que hoje a mulher, ela vive muito, como a doutora Adriana falou, e cada vez vai viver mais, se Deus quiser. Então, não podemos menosprezar e dizer, até quando vai? Não, vamos fazer isso, vamos deixar ela decidir até quando ela vai, né? E assim, o rastreio populacional é diferente do nosso rastreio em consultório, isso é uma mensagem muito importante, porque assim, essa paciente só tem você para ajudá-la a evitar uma lesão maligna, então, não vamos nos furtar. Obviamente, se a gente puder poupar a paciente, tendo todas as evidências e todos os rastreios aí, dizendo que ela não precisa coletar, não colham à toa, porque é judiação, né? A gente sabe disso, mas se é possível ou se é, no mínimo, duvidoso, é importante que a Judite fique na cabeça de todo mundo aí, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Então, não esqueçam, dia 23/11. E também, antes da gente dar um tchau final aqui, eu queria agradecer o Rafael. O Nosso Rafael Rafa. nosso, que está aqui, ó. Rafael do Nossa, marketing, Duca. do digital. Olha, apareceu lá. Obrigada, É isso Rafa. aí, Rafa. Eu que agradeço, Valeu. gente. Porque o nosso querido João está de férias, agora a gente tem o Rafa para ajudar. Então, boa noite a todos, um beijo enorme para todo mundo, tá? E bom descanso. E a gente se vê 23 de novembro. Um beijo, Beijo tchau. grande, hein, gente. Obrigada por Tchau, tudo, tchau, Rafa. gente. A energia é ótima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Gratidão. Boa noite.